Telespectador, vou te fazer uma pergunta. Você tem hábito de tomar água com frequência? Quando nós estávamos na época de colégio, lembro que, tome pelo menos 2 litros d'água por dia, é o que se recomenda, ou pelo menos era o que se recomendava naquela oportunidade. Por quê? Para evitar situações de doença. Com a chegada do verão, muita gente ainda insiste em não tomar água. Eu, na verdade, acabo muitas vezes atropelando alguns horários, mas tenho que tomar minha água e tomo em um curto espaço de tempo toda a água que deveria tomar no dia. Vou saber também se isso aí é certo, porque nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a doutora Ana Catarina, ela que é nefrologista, para poder falar do aumento do número de casos de pessoas com pedras nos rins durante esse período de verão, por não também ingerir água nos horários previstos e também durante o dia, como se tem essa responsabilidade cada ser humano. Doutora, muito obrigado também mais uma vez por estar aqui no estúdio. Vamos falar um pouquinho desse aumento do número de casos de pessoas com pedras nos rins e falar dessa responsabilidade do consumo de água, como nós temos que, pelo menos, disciplinar essa ideia que é essencial para a vida humana. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui divulgando, né, e propagando um tema tão importante e que é uma incidência muito grande nos pronto-socorros. Tá? O que é que acontece? No verão, nós precisamos tomar mais líquido. Né? Quem tem pedras no rins, que é a litíase renal, o nome mesmo da doença é litíase renal, que são as pedras no rim. A pessoa já tem uma tendência familiar que herdou de formar as pedras. Quando acumula junto com a falta d'água e alguns hábitos errôneos alimentar, então as crises ficam mais frequentes. Sim. Então tem que se ter o hábito de tomar pelo menos de 30 a 35 ml por quilo. Ou seja, se você tem 70 quilos, você tem que tomar uma média de 2,5 litros de água por dia. Se você tem mais que isso, então você tem que tomar mais. Então, tá? no meu caso, tem que tomar uns 5 litros por dia, doutora. Por aí. Porque tem que fazer hidratação. E outra coisa importante que as pessoas, às vezes, erram um pouco, aí lembra, meio-dia, não tomei nem um copo d'água ainda. Vou tomar 1 litro agora. Não adianta. É o meu caso, sou eu. Você tem que tomar fracionado durante todo o dia, né? As 20 horas que fica acordado, dependendo do tempo que a pessoa durma, de uma média de 15 horas, tem que tomar fracionada a água. Porque não adianta chegar à noite e querer tomar os 2,5 litros que não tomou durante o dia. Não há compensação. Claro. Entendeu? Agora, existe uma média de idade, doutora, para que uma pessoa que tem essa predisposição a ter pedras nos rins, ela passe a ter essa crise diante de um histórico de toda a vida tomando água na hora que acha, na hora que deve, sem nenhuma disciplina, doutora? Geralmente está no adulto jovem, entre 25 e 40 anos, as primeiras crises. É muito raro você encontrar em criança, mas se encontra, tá? Mas a média de idade é adulto jovem, tá? A respeito dessa questão alimentar, doutora, a senhora falou num primeiro momento que os hábitos alimentares também têm uma relação, né, para que uma pessoa possa ter essas crises. Que tipo, por exemplo, de situações são essas e que hábitos são esses que muitas vezes nós cometemos e não sabemos que está sendo feito de forma errada? A vida moderna nos leva muito a esses hábitos errados, né? Primeiro, sal de modo geral. Quando eu digo sal, não é só o sal que a gente coloca na comida, são os embutidos, as comidas que tem muito conservante, que a gente come direto, é salsicha, é hambúrguer. Acho que todo mundo vai ali comer um sanduíche dessas hamburguerias, né? Comidas enlatadas. Aumento. Um alto nível de sódio, por exemplo. Isso, aumentou o sódio, está lá nas latinhas, nas caixinhas, a quantidade de sódio. Refrigerantes, de modo geral, em excesso, por causa do sódio. E as proteínas, de modo geral. Né? Nós temos o hábito de comer, principalmente aqui no Nordeste, carne, café da manhã, almoço e janta. Né? Isso é errado. Claro. Isso facilita mais a formação para quem já tem a tendência. Chega aquele momento, a pessoa está ali na beira da praia, aquele calor, sol forte, e de repente troca aquela necessidade que o corpo pede, porque o nosso corpo pede para tomar água, pelo refrigerante ou pela cerveja, dizendo assim, cara, estou com vontade de tomar uma cerveja, mas na verdade é o corpo pedindo água. Que tipo de risco uma pessoa pode estar, pelo menos, cometendo a própria saúde quando faz essa troca, doutora? Tanto o refrigerante como o álcool até mais, vai causar o efeito rebote, que vai lhe desidratar mais, né? Porque o álcool desidrata.
Então, quando você bebe alguma bebida alcoólica, aí é que você deve ingerir mais água mesmo. Entendi. Durante, né, o tempo que você está lá. Não pode substituir, minha gente. Tem que tomar água. A questão de ficar atento à cor da urina também tem uma relação importante de que o nosso corpo não está funcionando legal, doutora? A cor da urina, que não está funcionando legal, sim. Não necessariamente pelas pedras. Entendo. Tá? Nas outras doenças, nas outras patologias renais. Entendo. Né? Lógico, quando você olha uma urina, de manhã mesmo, você vai fazer seu xixizinho lá, você vê que a urina ela é mais concentrada, porque você passou a noite sem tomar água, né? De qualquer forma, ela concentra mais. Entendo. Por isso que todos os exames devem ser feitos com a primeira urina, porque vai pegar o pior momento da urina, que é onde ele está concentrado, onde ele está proliferando bactérias, onde ele está com todos a formação dele concentrada. Entendo. Agora, falando desses sintomas, doutora, estamos conversando com a doutora Ana Catarina, aqui no estúdio da TV Marcanal 525, ela que é nefrologista, falando do número de casos que tem aumentado de pessoas com pedras nos rins nesse período de verão. Ou seja, não consumir água de forma adequada. Eu não sabia que tem que consumir mais de 2 litros d'água. Então, significa que a minha saúde tinha que melhorar esse processo aí. Já tem que melhorar para não me prejudicar lá na frente. Né? Tem que tomar pelo menos de 5, não estou brincando, doutor. Tem que tomar pelo menos uns 4. Fazer a continha. Fazer ali aquele cálculo para ver como será feito. Agora, a respeito dessa questão, existe indícios de que a pessoa está com pedras nos rins, doutora? Quais são os sintomas, por exemplo, mais frequentes? Existem alguns casos que são achados, é meio silencioso, principalmente se a pedrinha for pequenininha, a pessoa vai fazer uma ultrassom de abdômen por algum outro motivo, ou de rotina mesmo, e acha. Mas a grande maioria é a dor lombar. Sentindo muitas dores nas dor costas? Lombar, dor nas costas, né, na região aqui do quadril, atrás, na região lombar. Dor e alguma alteração na urina do ponto de vista infeccioso, porque pedra dá muita infecção na urina. É um corpo estranho ali dentro. Entendo. Né? Então, ardência na urina, desconforto na hora de urinar, algum mau cheiro na urina. Entendi. Né? Mas assim, o ponto principal, o sintoma principal da pedra no rim, da litíase, né, é a lombalgia, é a dor. Legal, isso é muito importante, doutora. Quer dizer que pessoas que podem ter dores frequentes na região lombar, elas também podem ter pedras nos rins, é verdade? Tem que investigar. Principalmente se tiver histórico familiar. Entendi. Agora, a respeito desses cuidados, doutora, além de tomar água, quais são os outros cuidados? Controle, por exemplo, de peso, saber o que está alimentando, optando por produtos naturais, pelo que a senhora disse, mas... Os cuidados é a alimentação saudável. Você tomar água, né? E comer uma vez só proteína, cerca de 2 gramas, mais ou menos, por quilo. Né? Tudo tem que ser balanceado. Entendo, então, quem tem tendência, uma nutricionista é muito bom. Outra coisa, existem alguns tipos de pedra, o mais comum é o de cálcio, né? De oxalatos de cálcio. Mas existem outras, tem ácido úrico, né? Principalmente homem. Homem tem muita tendência a ter ácido úrico alto, né? Mesmo que não tenha doença gota, mas tem ácido úrico. Sim. Então, esse ácido úrico, que fica no sangue em quantidade elevada, ele vai ser filtrado no rim e, consequentemente, vai precipitar lá e formar as pedrinhas. Entendo. Né? Então, proteína tem que ter muita atenção, pessoal de academia que faz suplementação sem orientação. Né? Suplementação é suplementar o que está faltando e não à toa. Quer dizer, então, e para reforçar, doutora, as pessoas que preferem tomar refrigerante, sei que a senhora já trouxe essa situação com aquela relação com a praia que eu fiz, mas as pessoas que preferem tomar refrigerante ao invés de água, está fazendo o efeito reverso para o corpo, né? No aspecto dos benefícios. Isso. Qualquer substituição, ou refrigerante ou suco, não deve ser feita. Certo. Só que o refrigerante, além de você estar substituindo errado, você está dando o quê? Cloreto de sódio. Né? E o suco natural não tem cloreto de sódio. Sim. Aqueles né? sucos de caixinha também são... Horrível. É a mesma coisa que refrigerante. Mesma coisa, né, doutora? Entendi. Pode ter até um pouco menos do cloreto de sódio, né? Que é o que mantém lá, Sim. Mas tem que tomar cuidado. Doutora, quando um médico ele estuda a ideia e confirma que o paciente precisa passar por uma intervenção cirúrgica para a retirada dessas pedras e não aguardar a expulsão pelo próprio organismo dessas pedras, doutora? Tamanho da pedra. Tá? Então, pedras, independente se estão no rim, no canal
ou na bexiga, se elas tiverem até 0,8 centímetros, né? Ou seja, 8 milímetros, Sim. consegue passar no canal. Então, existem medicações, né? Existem alguns procedimentos que são feitos para tentar expulsar a pedra antes de ter um procedimento invasivo. Se elas são maiores do que isso, então o urologista ele vai ver qual é o melhor tratamento. Tá? Essas questões relacionadas principalmente às pedras nos rins também agrava outras situações, como, por exemplo, potencializa os casos de hipertensão, doutora? Indiretamente, sim, porque se você tem crises recorrentes de litíase, ou seja, forma as pedras, tem lombalgia, tem infecções, você está danificando o seu rim. Sim. Né? E a gente sabe que quando o rim começa a ficar danificado, lesionado, ele começa a apresentar uma hipertensão de origem renal. Entendo. Então, se o paciente é hipertenso, pode piorar sim. A respeito desses procedimentos médicos, doutora, eu gostaria que a senhora trouxesse também esclarecimentos, porque muito se escuta falar a ideia do uso de laser para poder também quebrar essas pedras. De fato, isso é verdade? Existe? Hoje em dia, quem faz mais os procedimentos com relação à pedra no rim são os urologistas, né, que fazem as intervenções. Ele vai escolher mediante o tamanho. Se for uma pedra que está já no canal, já saindo, às vezes ele usa tipo uma sondazinha chamada basket, que vai lá, é tipo uma cestinha, por isso que o nome é basket. Ele vai lá, puxa e tira a pedra. Às vezes faz a litrotripsia, né, que é a quebra, aquela pedra maior, fica em fragmentos menores, para não precisar fazer o procedimento aberto. Hoje evita-se muito cortar, que a gente chama cirurgia aberta, cortar o rim, porque na hora que você corta, como ele tem muita vascularização, na hora que você corta, você cria uma cicatriz naquele local. Criou cicatriz, aquele tecido fica morto. Então, o paciente já tem uma lesão no rim, já fica com a lesão, né? Mesmo que seja para tirar uma patologia e intervir. Eu gostaria que a senhora, para poder finalizar, doutora Ana Catarina, trouxesse somente as questões das características da pedra em si. Ela só tem realmente com aquela cor mais escura, a pedra, ou existe outras cores também? Normalmente, ela é aquele amarelo puxado por marronzinho, né? A grande maioria das pedras. Mas elas podem ser um pouco mais claras, né? A consistência dela, por exemplo, as pedras que são de ácido úrico, elas são duras, elas são difíceis até do laser. Geralmente, as de ácido úrico é que levam mais a procedimentos abertos. Sim. Né? Porque elas são duras, não adianta fazer que elas não quebram. Sim. Então, depende muito da formação. Como a maioria é de cálcio, geralmente ela é um amarelinho puxado para o branco ou para o marrom. Sim. Vai depender do tempo que ela está lá, né? Se está constituindo há mais tempo. Entendeu? Isso é muito importante. Bom, vou deixá-la à vontade para suas considerações, para o recado, para os nossos telespectadores. E muito obrigado, tá certo, doutora Ana Catarina, como nefrologista, por trazer também tantos esclarecimentos a respeito dessa questão da água. E gostaria de aproveitar também para fazer uma consulta ao vivo aqui, né? Por exemplo, se tenho na minha base de cálculo que tomar 4 litros de água por dia, como faço, por exemplo, tomar na dosagem certa para não trazer riscos para o meu corpo, de 2 em 2 horas, de meia em meia hora, de 1 em 1 hora? O que você pode, que eu oriento aos meus pacientes, é ver o tempo de atividade. Pronto, uma pessoa que acorda às 6 da manhã e só vai dormir 9, 10 da noite, a gente tenta fracionar nesse tempo a quantidade necessária. Se é um copozinho de 200 ml, se a gente fizer a conta com 2 litros, dá 10 copos de 200 ml. Então, a gente tenta fracionar, bota 4 de manhã, 1 no almoço, 4 à tarde e 2 à noite. Então, tenta fracionar para ficar com todo o tempo tendo ingerido. Aí a sua quantidade não seria 1 de 200, seria 2 de 200, né? ou 1 de 300, entendeu? Sempre um pouquinho mais. Muito obrigado pela sua participação, doutora Ana Catarina. Fique à vontade para deixar suas considerações para os nossos telespectadores e obrigado pela consulta ao vivo aqui, tá certo, no estúdio. Pessoal, vamos lá ficar alerta, né? As temperaturas estão cada dia maiores, né? Eu vinha no carro agora ouvindo na CBN também falando sobre o aquecimento global, como está mexendo em tudo. Então, a gente não deve esquecer desidratação, não só para os rins, para as pedras, mas faz mal para todo o nosso organismo, todo o funcionamento geral do organismo da pessoa. Então, vamos hidratar, vamos nos alimentar bem,
tá? Nada de estar comendo as besteirinhas por aí, tá? De vez em quando, né, no aniversário, tudo bem, tá? Quero agradecer à TV Mar, tá, pela oportunidade, ao Apivida, que sempre abre as portas para a gente, né? E a clínica Renal Center, onde não se cuida da litíase, da pedra, mas se faz o tratamento final, que é a diálise. Conversamos com a nefrologista Ana Catarina aqui no estúdio da TV Mar Canal 525 a respeito dos cuidados que são necessários e fundamentais para poder manter a nossa saúde no consumo de água e naturalmente da forma regular, né? Então, faça suas contas aí, tá certo? Olho no peso para ver quantos litros deve tomar durante o dia para não sofrer com pedras nos rins, porque eu vou dizer, incomoda pra caramba, quem já teve o problema sabe do que eu estou falando. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta tem mais informações ainda hoje. A presença do advogado Bruno Calado aqui no estúdio com mais uma análise no aspecto jurídico da área criminal. Você vai ver logo na sequência no próximo bloco aqui do TV Mar News.